Alguém aqui assiste as lives? Tem alguém aqui que assiste as lives? Tem umas pessoas aqui que assistem, amém. As lives pelo Instagram. Hoje nós estávamos falando sobre o livro de Amós. Vimos Oséias, Joel, Amós. Você sabe como é que a gente aprende os livros de cor? Lendo a Bíblia, né? Se você sabe que você leu Amós, você leu Joel e agora, aliás, você leu Oséias, você leu Joel e agora está em Amós. E assim você vai aprendendo os livros da Bíblia. Agora, sempre me chamou a atenção Amós, porque Amós ele tem uma linguagem muito atual. E ele começa dizendo algo interessante. Eu comentei, mas eu quero trazer um outro prisma do que nós conversamos hoje. Eu quero trazer um outro ponto de vista do que nós conversamos hoje. Mas deixa eu colocar algumas referências aqui. A primeira está em Amós 1. Amós 1. Quantos encontraram Amós? Quem ainda não encontrou Amós? Geralda. Já encontrou? Amém. Amós 1. Palavras de Amós, criador de ovelhas, em Tecoa. Recebeu em visões a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias, era rei de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Gente, primeira coisa, preste atenção aqui, vamos começar pelo final do versículo, Dona Adel. O que ele está dizendo? Que isso foi no tempo de Uzias, que Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Então, eu pergunto, isso aí foi antes ou depois de Ezequiel? Vocês estão situados no tempo? Isso foi antes ou depois de Ezequiel? Vocês estão sem saber se foi antes ou se foi depois, né? Então vamos lá. Isso foi antes ou depois de Jeremias? Pegou, hein? Gente, isso foi antes. Tá bom? Isso aí foi antes. O cativeiro não tinha acontecido. Israel como nação ainda existia. Lembra que eu sempre falo aqui que existiam 2 nações? Você lembra que eu sempre falo isso? A nação do norte, que se chamava Israel, né, Érica? A nação do norte, Israel, e a nação do sul se chamava Judá. Então, nessa época aí, ainda existiam as 2 nações, porque houve um período mais tarde que a nação do norte foi levada em cativeiro pelo império da Assíria. A do sul ficou ainda um tempo e depois foi levada em cativeiro. Opa, pega o outro microfone. Com fio ou sem fio, não sei. Ok, eu vou pegar esse aqui sem fio aqui. Pronto. Então, a nação do sul, ela ficou ainda um tempo. Ficou um tempo, mas depois ela foi levada em cativeiro por Babilônia. Então, é só para você se situar cronologicamente, para você entender essas coisas. Pastor, como é que a gente entende? Lendo. Agora, além dessa situação cronologica, para que você entenda, eu acho muito legal como ele começa. Ele diz assim: palavras que Amós, criador de ovelhas. Como é que ele se apresenta? Criador de ovelhas. Ele não se apresenta como profeta. É mais ou menos como ele estivesse dizendo assim: olha, gente, eu tenho uma palavra do Senhor. É uma palavra dura, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu era criador de ovelhas e foi Deus que me chamou para trazer essa palavra. Amém? Ele está dizendo isso. Eu sou criador de ovelhas, mas o Senhor me trouxe uma palavra. E eu entendo que Deus só traz palavras quando a gente começa a se importar com as coisas. Eu entendo que Amós, ele começou a olhar para a sua sociedade, ele começou a olhar para as pessoas ao seu redor, e Deus começou a ministrar o coração dele, e dizer para ele qual era o problema. E Deus começou a falar para ele qual era o problema. Você está entendendo? Quando você começa a se importar com as coisas, Deus vai trazendo revelação naquilo com que você se importa. Naquilo que você se importa. Então você vai ver aí nos capítulos o julgamento dos povos de Israel, falando aí, o julgamento de Israel,
testemunhas convocadas para acusar Israel, né? O versículo 12, Amós 4:12. Assim que eu me converti, Amós 4:12 era o versículo da moda. Talvez o pessoal aqui, alguns já tenham visto esse versículo. Era o versículo da moda. Por que era o versículo da moda, Alain? O que é que diz no final do versículo? Gente, pastora Laís deve saber. Ela já deve ter visto conferências, congressos com esses temas. Qual era o tema? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Renata já viu, né? Algo assim. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Esse era o versículo das conferências, dos congressos, era o versículo da moda. Mas é muito forte, porque Deus está dizendo assim: olha, você está fazendo desse jeito, você está vivendo dessa forma, mas lembre-se, um dia você estará diante de mim, por isso se prepare. Era o dia do Senhor, é o que ele vai chamar aqui de o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É quando ele vai trazer à tona tudo que estava escondido, tudo que estava encoberto, ele vai trazer à tona. Até aí tudo bem? Aí no capítulo, pode baixar um pouquinho, está dando uma microfonia, né? Ouça essa palavra, no capítulo 5, ouça essa palavra, nação de Israel, e esse lamento acerca de vocês, ei, alô, melhorou? Então está aqui: caída para nunca mais levantar está a virgem Israel, abandonada em sua própria terra, não há quem a levante. Gente, vocês querem que eu troque o microfone? É que eu estou sentindo um probleminha aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Antônio? Ok, se precisar eu troco pelo Confio. Fica com esse mesmo? Ok. Então, aí ele está dizendo que a nação está caída, o povo está caído. Mas a pergunta que nós queremos trazer nessa noite é a seguinte: e por que Deus deixou que a nação caísse? Porque é engraçado, porque a gente, pode baixar um pouquinho, eu estou afastando assim porque está alto. A pergunta que às vezes a gente faz para Deus é o que Jeremias já tinha falado. Jeremias já tinha dito o seguinte: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Só que muitas vezes a gente erra, e a gente diz assim para Deus: Deus, por que o Senhor permitiu que eu errasse? Quem já fez essa pergunta, ou já pelo menos pensou em algo assim? Levanta a mão. Deus, por que o Senhor permitiu? Deus, por que o Senhor permitiu que a nação entrasse por esses caminhos? Onde é que estava Deus quando essas coisas aconteciam? Gente, aleluia. Vamos lá, deixa eu captar aqui. Onde é que estava Deus quando essas coisas aconteciam? No mesmo lugar que ele sempre teve, que ele sempre esteve. Agora, eu pedi para algumas pessoas, inclusive para que elas pudessem listar os pecados descritos por Amós. Tem alguém aqui que está lendo Amós? Eu sei que a Érica está lendo. Você consegue lembrar de algum pecado, Érica, listado por Amós, condenado por Amós? Não? Então tem que reler de novo, porque isso é muito importante. Porque há uma mensagem, e uma das coisas, por exemplo, que ele fala muito forte é injustiça. Os ricos oprimindo os pobres. Por exemplo, injustiça. O patrão oprimindo o assalariado. Outra coisa, incestos, pecados na área sexual. O pai tendo caso com a esposa do filho. E outras e mais coisas que ele vai denunciando, que ele vai rasgando o verbo, que ele vai falando. Ele vai falando, aqui, principalmente aqui no capítulo 5. E quando você olha por esse prisma, você entende por que a nação foi destruída. Por causa dos pecados que eles cometiam. Aqui, ó. O versículo 7: você está transformando o direito em amargura, e atirando a justiça ao chão.
atirando a justiça ao chão. Continuando, ele diz: vocês, verso 11, olha aqui, vocês oprimem os pobres, forçam a dar-lhe o trigo, por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão, embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho, pois eu sei quantas são as transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem os justos, recebem suborno, impede que faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraça. Busquem o bem. E aí ele começa a falar: vocês precisam buscar o bem, vocês devem buscar o bem. Parem com os pecados, parem com a contaminação, parem de pecar contra o Senhor. Mas a pergunta volta: e por que Deus não interviu? Gente, pessoas estavam sendo roubadas, pessoas estavam sendo lesadas, estava acontecendo adultérios, prostituição, idolatria, tantas coisas no meio daquele povo, e Deus levanta o profeta para denunciar tudo, mas ele mesmo não intervém, ele mesmo não impede aquelas pessoas. Aí nós precisamos entender uma coisa, está lá em Gênesis, vamos lá para Gênesis, agora sim nós vamos entrar aqui na questão, Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isso que Deus te disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estava nu. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Pronto, até aqui, até o 8, né? Gente, tem alguma coisa errada nesse relato. Errada no sentido da pergunta que a gente não fez, não no sentido do texto, mas da pergunta que a gente não fez. Eva começou a bater um papo com a serpente. Ela caiu na lábia da serpente, depois deu do fruto proibido para o seu marido também. E ele comeu. E aí Deus está chegando. E eles começam a ouvir os passos de Deus. A pergunta é: onde é que Deus estava? Você entendeu, Luciano? Onde é que Deus estava? Que Deus não viu a conversa que a mulher está batendo com a serpente. Hein, Renata? Hein, Iago? Onde é que Deus estava? Deus tinha se ausentado? Hein, Andresa? Onde é que Deus estava que ele não viu aquela situação? O que eu aprendo aqui, sabe? Deus, ele se ausenta para que a gente possa exercer o nosso direito de fazer ou não a sua vontade. Você entendeu? Se Deus estivesse ali presente, na árvore ali junto, ele permitiria, ou Eva comeria? Não, por causa da presença de Deus. Então o que Deus faz? Ele se ausenta.
Não é que ele não sabia, não é que ele não tinha conhecimento, é que ele se ausenta para que a gente possa tomar as nossas decisões. Muitas vezes nós queremos um Deus que esteja intervindo toda hora. Muitas vezes nós queremos um Deus que esteja presente toda hora. Nós queremos um Deus que esteja falando com a gente toda hora. Às vezes a gente vê crentes dizendo assim: pastor, por que Deus não fala comigo? Claro que Deus fala, mas não há, quando a pessoa fala assim, por que Deus não fala comigo? Na verdade a pessoa quer uma aparição de Deus, ela quer uma manifestação de Deus, e Deus está dizendo: não, eu não quero aparecer, eu quero me ocultar, eu quero me afastar, assim como eu me afastei de Eva, de Adão, para que eles pudessem tomar as decisões deles. Pastor, e se eu tomar a decisão errada? Certa ou errada, você tomou uma decisão, certo ou errado, e Deus quer que você aprenda a lidar com os seus acertos e com os seus erros também. Amém, gente? Deus quer que a gente aprenda a lidar com os nossos erros, com os nossos acertos. Quantos aqui já erraram na vida? Levanta a mãozinha. Se você não levantar a sua mão, tem alguma coisa errada com você. Você está entendendo? E onde é que estava Deus? Permitindo que você tomasse sua decisão. A mesma coisa acontece no livro de Amós. Eu falei para vocês que as pessoas estavam sendo corruptas, patrões estavam oprimindo seus empregados, estava havendo incestos, imoralidade sexual, prostituição, adoração aos ídolos. E talvez alguém estivesse orando, dizendo: Deus, vem aqui, Senhor, intervém, faz alguma coisa. E Deus estava dizendo: eu quero ver como é que você age aí, eu quero ver como é que você age nessa sociedade, eu quero ver como é que você se comporta nesse meio, eu quero ver como é que você se comporta aí nesse meio. Porque quando a gente está num ambiente como esse, como Israel estava, numa situação como essa, como Israel estava, você teria a opção de seguir os mesmos exemplos, de dizer assim: não, já que todo mundo faz, eu vou fazer também. Já que todo mundo caiu na gandaia, eu vou cair também. Ou você poderia se levantar e dizer: não, eu não vou cair no papo da serpente, eu não vou comer do fruto proibido, eu vou andar segundo aquilo que Deus tem me falado, eu vou exercer o meu direito de tomar uma decisão. Amém? Eu vou exercer o meu direito de tomar uma decisão. Foi o que Deus permitiu que o primeiro casal fizesse, e é o que Ele permite, que Ele estava permitindo naquela sociedade. Ele levantou Amós para falar a palavra, mas ele não veio. Tem pessoas que gostariam que Deus toda hora intervisse. Ah, pastor, cometeu um assassinato, alguém matou fulano. Por que Deus não apareceu na hora para impedir o assassino de matar? Gente, Deus não vai fazer isso. Ele vai permitir que as pessoas tomem a decisão. Por exemplo, o ódio vai tomar conta do seu coração e você é capaz de tirar a vida de alguém, ou você vai conseguir perdoar aquela pessoa, ou você vai conseguir perdoar aquela pessoa. Você entende? Deus, Ele quer que você manifeste a natureza dEle em meio ao caos. Em meio a essa sociedade corrupta que Amós está denunciando, Deus está dizendo: acheguem-se a mim e vocês viverão. Acheguem-se a mim e eu vou derramar a chuva sobre vocês. Ou vocês podem andar conforme a correnteza, vocês podem seguir o curso desse mundo, como diz no Novo Testamento. Ou vocês podem ir contrário à corrente desse mundo e fazer a vontade de Deus. Era isso que Deus estava dizendo. É interessante que nas parábolas que Jesus conta, nas parábolas que Jesus conta, Ele diz que um proprietário de uma terra preparou o seu terreno, a sua vide, chamou os trabalhadores e ele se ausentou. Onde é que estava o proprietário? Ausente. Para quê? Gente, por que o proprietário estava ausente? Porque ele entregou àqueles funcionários, ele entregou aos trabalhadores o poder de administrar a terra.
Gente, por que Deus se ausenta? Por que Deus não se manifesta toda hora? Por que Deus não aparece toda hora? Por que Deus não intervém toda hora? Porque Deus entregou a você e a mim essa capacidade de administrarmos aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Amém? Quando Ele fala aqui, vocês esqueceram os órfãos, vocês abandonaram as viúvas, Ele está dizendo para a gente que nós temos a oportunidade de manifestar o caráter de Deus e abençoar outras pessoas. Já pensou? Se o mundo fosse perfeito, se ninguém nunca pisasse no seu pé, você nunca manifestaria o perdão de Deus. Você nunca manifestaria. Os anjos não sabem o que é perdoar, porque lá ninguém ofende ninguém, né? Ninguém ofende, mas aqui você consegue manifestar algo tremendo e maravilhoso. É por isso que eu já disse aqui algumas vezes, eu já disse e repito, o louvor que você dá na terra, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, é melhor, é mais precioso do que o louvor que um querubim dá diante do trono de Deus. Pastor, onde é que tem isso na Bíblia? Sou eu que creio assim, e eu espero que você entenda por que eu acho assim. Por que eu acho assim, Jairo? Porque é fácil estar diante do trono de Deus e dizer assim, glória ao teu nome. Mas, gente, diante da adversidade, diante dos problemas, diante da crise, diante das lutas, diante da fome, da seca, das tentações, diante das perdas, você chegar e dizer glória a Deus, aleluia, é muito mais valioso. Você entendeu isso? É muito mais valioso. Você glorificar a Deus quando tudo vai bem, até o ateu faz. Mas quando no meio das dificuldades, no meio da crise, você começa a glorificar a Deus, você manifesta que você está acima da crise. E os teus olhos contemplam aquilo que é eterno. Só quem contempla o que é eterno, só quem contempla aquilo que vai permanecer para a eternidade, é que consegue viver acima da sua geração, acima do seu tempo. Amém? E Deus, Ele quer levantar pessoas, Deus quer levantar uma igreja que esteja acima do seu tempo. Uma igreja que esteja acima do padrão desse mundo. Porque Ele não vai intervir, mas Ele vai querer que nós, eu e você, a gente possa intervir. Ele vai querer que a gente exerça a justiça. Ele vai querer que a gente perdoe. Ele vai querer que a gente estenda a mão. Ele vai querer que a gente faça o bem. Ele vai querer que a gente manifeste a glória dEle, enquanto Ele está ausente. E o legal é que a gente tem que fazer isso enquanto Ele está ausente. Porque o tempo nosso, Alain, é enquanto Ele está ausente, enquanto Ele não está presente aqui. Porque quando Ele estiver presente, você não precisa fazer mais nada. Entendeu, Érica? Você não precisa fazer mais nada. Você precisa ser justo agora. Você precisa ser bondoso agora. Você precisa estender a mão para as pessoas agora. Você precisa perdoar agora. Você precisa fazer algo agora. Porque é agora que precisamos. É agora que nós precisamos de ver a manifestação. Enquanto há o caos, enquanto existem os problemas, enquanto existem as dificuldades, aleluia, em meio à crise, nós vimos aí isso, alguns exemplos da palavra de Deus, de pessoas que mesmo em meio à crise, elas souberam estender as mãos e abençoar a vida de outras pessoas, aleluia. Ele diz, no 6, Amós, eu estou lendo, Amós, cadê Amós? Passou aqui, 6. Ele diz assim, vocês acham, eu estou lendo 6:3, vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos, dedilham suas liras como Davi
improvisam em instrumentos musicais. Gente, eu achei demais, já mostrei aqui a Carlos Alberto, acho que ano passado, sei lá quando foi, já mostramos isso aqui. Ô Júnior, a gente pensa que essas coisas são novas, né? Tá com música, improvisando na guitarra, improvisando no violão, improvisando no teclado. Isso aqui eles já faziam, ô Iago. Eles já faziam, Jairo, improvisar nas músicas, eles já faziam isso. E Deus está dizendo, vocês improvisam em seus instrumentos musicais, bebem vinho em grandes taças, se ungem com os finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio, sem fazer nada. É isso que ele está dizendo. É isso que ele nos diz aqui. Olha como é que ele diz aqui mais à frente. Eu detesto o orgulho. Eu estou lendo o versículo 8. Eu detesto o orgulho de Jacó. Odeio seus palácios. Entregarei a cidade e tudo que nela existe. Se 10 homens foram deixados como numa casa, também eles morrerão. Pastor, por que Deus ele é tão duro? Gente, para que possa causar efeito naquele povo. Às vezes a gente lê o Antigo Testamento e diz assim, por que Deus é tão duro no Antigo Testamento? Não, Deus não é duro. É para que, de acordo com cada paciente, é um remédio que é aplicado. Aquele povo estava com o coração tão duro, que não dava para bater de pena. Tinha que bater de marreta. E mesmo batendo de marreta, o coração deles permanecia ainda endurecido. Mas o propósito não era destruí-los. O propósito, Ezequiel falou, não tenho prazer na morte do ímpio. O meu prazer é o quê? É que eles se convertam e vivam. Amém? Deus disse, o meu prazer não é destruir. Quando eu falo que vou destruir, o meu prazer não é destruir. O meu prazer é que eles ouçam e tremam diante da minha palavra. E tremam e se arrependam. E se voltem, e aí sim, eles podem me adorar e servir na minha presença, amém? Gente, todos os profetas, eles vão falar a mesma coisa. As palavras dos profetas são arrependimento, pratiquem a justiça, façam o que é correto, não oprimam os estrangeiros. Há uma lei em Israel, até hoje isso vale lá. Não oprimam estrangeiros, não oprimam órfãos, não oprimam a viúva. Sabe o que quer dizer? É para você não oprimir as pessoas com menor condição financeira. Para você não tirar vantagem das pessoas. É isso que ele está dizendo. Não tire vantagem das pessoas, mas pratique a justiça, estabeleça a justiça na terra e manifeste o meu reino enquanto eu estou fora. Porque quando eu vier, eu trarei o meu galardão. Amém? Quando ele vier, aí ele vai dar o galardão a cada um. Então, enquanto ele está fora, a gente tem que praticar aquilo que ele nos ensinou. Amém? Ah, pastor, mas eu queria tanto ter uma visão de Deus, eu queria ter uma visão do anjo, eu queria ver uma bola de fogo, eu queria orar. Eu até creio que isso pode acontecer, mas sabe quando é que isso vai acontecer? Sabe quando é que eu creio que isso pode acontecer mais ainda? Quando você não precisar mais disso. Enquanto você precisar ver um anjo, eu preciso. Isso é idolatria. Porque a Bíblia diz que você foi chamado para crer sem ver. Você foi chamado para andar não por vista, mas pela fé. Lembra? Você foi chamado para andar por fé e não por vista. É o contrário do que eu tinha falado, né? Eu e você fomos chamados para andar dessa forma, por fé e não pelo que vemos. Tem crente que quer andar pelo que vê. Eu queria tanto ver Deus aparecendo, Jesus aparecendo, um anjo aparecendo, um querubim aparecendo, Miguel aparecendo. Enquanto você está fazendo isso, essa sua religiosidade é uma religiosidade idólatra. Você não foi chamado para andar por vista, você foi chamado para andar por fé. E quando você entender que você é chamado para andar por fé, aí você vai poder ver anjo,
vai poder ter um encontro com Jesus, vai poder ser arrebatado ao terceiro céu, mas essas coisas já faz parte, elas já estão dentro de você. Você está entendendo? Elas já fazem parte, elas já estão dentro de você. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Aleluia. Não é improvisar nos instrumentos musicais que impressionava Deus. Através de Isaías, o Senhor já tinha falado: eu não aguento as assembleias solenes de vocês, as reuniões de vocês. Deus estava dizendo assim: eu não aguento essa religiosidade de vocês, vocês são muito religiosos. Deus não é religioso. E Deus estava dizendo para eles: eu não aguento a religiosidade de vocês, vocês são religiosos demais. Até para mim vocês são muito religiosos. Não é isso que eu quero. Eu não quero um povo religioso, eu quero um povo que transmita o meu caráter. Eu quero um povo que no dia a dia manifeste a minha glória, honre a minha palavra, mesmo quando eu não estou presente. Você está entendendo? Enquanto Ele não vem, nós trazemos o reino dele para a terra. Nós trazemos o reino, é você quem traz o reino para a terra. Amém, querido? Feche os seus olhos, curva a tua cabeça, fala com o Senhor. Você tem oportunidade, você vivendo nessa geração, vivendo no ambiente que você está. Gente, não importa quão corrupto seja o ambiente que você está, você tem a oportunidade ou de se corromper ou de fazer diferença. Você tem a oportunidade de ser diferente. Você tem a oportunidade de trazer valores dos céus. Você não precisa ser mais um. Como falamos, você pode ser um homem diferente, uma mulher diferente. Você não precisa ser igual ao mundo, nem ao espírito religioso que opera no mundo. Deus não suporta esse espírito religioso. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui para aprender mais e mais do Senhor, e aprender mais e mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus, nos ensine, Senhor. Nos ensine mais e mais, e nos ajude. Nos ajude a fazer diferença. Nos ajude a estender as mãos para os necessitados. Nos ajude, Senhor, a praticar a justiça, a fazer aquilo que é correto, não apenas diante do Senhor, mas também diante dos homens. Levanta-nos como igreja, levanta, Senhor, cada um nesse lugar, para assumir, Senhor, uma posição no Senhor, uma posição de glorificar e exaltar o Teu nome. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, nós Te pedimos, ó Deus. Senhor, Amós, ele não era profeta, ele era criador de ovelhas. Senhor, não importa a profissão de cada um aqui, mas usa. Não importa se é um profissional liberal, se é um empresário, não importa se é empregado, funcionário público. Assim como o Senhor usou Amós, que era criador de ovelhas, usa cada um aqui, usa cada vida, Senhor. Usa o cabeleireiro, usa o vidraceiro, usa, Senhor, o empresário, usa o empregado, não importa quem seja, usa para o louvor da Tua glória. Nós queremos ver nesses dias, assim como o Senhor usou a vida de Amós com a Tua palavra, para que haja um despertar e o Teu reino seja implantado em nosso meio, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Aleluia. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber. Pareceu essa.
a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Declare ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, te dê paz em nome de Jesus. Uma noite de paz, queridos, a todos, em nome de Jesus.